A seleção brasileira de futebol disputa esse mês a Copa América, primeira competição oficial após a Copa do Mundo de 2014. O evento não traz boas lembranças. Não foi fácil assistir a goleada aplicada pela Alemanha em nossa seleção. Essa não foi a única vez em que o Brasil foi derrotado em casa. Em 1950, o país perdeu para o Uruguai com o Maracanã lotado, evento que ficou conhecido como Maracanaço. Um jacareense guarda uma relíquia daquela época encontrada em meio a entulhos no bairro Vila Garcia. Essa história você confere agora no Notícias de Jacareí. 1950 foi um dos anos em que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Na primeira fase venceu o México e a Iugoslávia e empatou com a Suíça. Os resultados colocaram o país em primeiro no Grupo 1. No quadrangular final, o Brasil venceu de forma arrasadora as seleções da Suécia e da Espanha. Bastava um empate contra o Uruguai, no Maracanã, para o Brasil se tornar campeão mundial pela primeira vez. A seleção começou vencendo, mas o que ninguém esperava aconteceu. O Uruguai virou o jogo e sagrou-se bicampeão mundial, calando cerca de 200 mil pessoas presentes no estádio. O episódio ficou conhecido como Maracanaço. Anos depois, o país conquistou 5 Copas do Mundo e tornou-se o país com mais títulos mundiais. Mas ainda assim não apagam os traumas das derrotas de 2014 e 1950. A chance de mais um gol! Natanael viveu a derrota de 2014, mas sequer era nascido em 1950. Apesar de os brasileiros não terem boas recordações de 50, Natanael guarda lembranças afetivas daquela Copa. Isso porque tem guardado um caderno daquele tempo, que encontrou de maneira inusitada há mais de 20 anos. Eu morava num sítio, aí eu tinha uma hortinha, né, familiar, e eu precisava de algumas mangueiras para fazer uma irrigação. E sabia que a antiga Papel Simão estava em reforma, e eles tinham o bota-fora deles lá. Lá eu sabia que eles descartavam mangueiras de bombeiro e tudo mais, e eu queria fazer uma captação do rio para poder, né, irrigar a minha horta. E nisso eu vi um caminhão vasculhando lá um bocado de lixo lá de tranqueira. Nisso tinha bastante revistas. No meio da revista eu vi uma foto lá e falei, ó, o lixo tem a cara do dono, né? Vamos ver de quem que é. Aí, por surpresa minha, eu vi ali embaixo, lá 25/4/1950. Aí estava escrito, né, aí embaixo, o título de campeão do mundo, né? Que é o mais desejado por todos os jogadores. Aí fui folheando. E nisso, sem saber muito bem o que que era, trouxe para o bairro e mostrei para algumas pessoas mais de idade e eles viram que realmente eram os jogadores da Copa de 50, né? Assim que olhou com mais cuidado, percebeu que aquilo era especial. Na hora que nós vimos que era questão de campeonato mundial, né? Aí, opa, vamos guardar que tem valor nisso também. Nós recordamos que na antiga Papel Simão tinha um hotel fazenda ali, tinha até zoológico e tudo mais, sabe? Então muitos ficavam alojados ali e no mínimo o que aconteceu foi isso. Alguém esqueceu esse caderno ali, talvez o Mário Américo mesmo, né? Esqueceu esse caderno aí e outras pessoas acharam que não tinha valor, descartaram. Natanael não sabe ao certo quando a seleção esteve na região, mas tem ideia do motivo pelo qual passaram pelo vale. Segundo histórias, eles estavam vindo de Araxá, Minas Gerais, do Triângulo Mineiro lá, né? Então, antigamente não tinha Dutra, né? Aqui era antiga Rio-São Paulo, essa estrada aqui, né? E eu acredito que eles devem ter ficado alojados nesse hotel, fazenda que tinha aqui na antiga Papel Simão. O objeto fica muito bem guardado na casa de seu Natanael. Folhear o caderno é como voltar no tempo. Pertenceu ao folclórico massagista Mário Américo, que esteve com a seleção brasileira em 7 Copas do Mundo. A relíquia contém fotos e mensagens dos atletas e comissão técnica direcionadas a ele. Como se fosse um caderno de recordação que antigamente tinha nas escolas, né? Você escrevia alguma coisa lá e dedicatória à pessoa, né? Então eu acredito que eles fizeram a foto deles e dedicaram isso tudo ao Mário Américo, que era o massagista. As mensagens deixadas a Mário Américo fizeram com que Natanael procurasse por parentes do massagista, mas as tentativas foram em vão. E ele revela um de seus maiores sonhos. Eu acho que se a família vir, eu tenho certeza que eu devolvo para eles, porque nada melhor do que isso, né? Uma recordação do pai, saber que o pai foi um grande amigo. E o que eterniza o homem, o que é? A verdadeira amizade, né? E parece que eles tinham muita amizade. Então, se a família chegasse, com certeza eu devolveria para eles, sim.
Uma história bem surpreendente, não é mesmo? Bom, e a TV Câmara Jacareí entrou em contato com o neto do médico da Seleção Brasileira de 1950, Mário Américo, que informou que a seleção provavelmente esteve mesmo hospedada na região naquele ano. Ele se interessou em conhecer o Natanael e quem sabe em breve nós não possamos realizar esse encontro e devolver a relíquia à família. A Secretaria Municipal de Educação realiza segunda-feira, 15 de junho, das 13h30 às 16h30, mais uma oficina de formação para 200 auxiliares de desenvolvimento infantil da rede municipal e creches conveniadas no Educamais Jacareí. Durante o ano, serão realizadas 4 oficinas com o propósito de enriquecer o conhecimento dos profissionais. O objetivo principal das oficinas é qualificar o trabalho educativo das auxiliares que atendem crianças de 0 a 3 anos de idade. No mês de junho, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei complementar que regulamenta novas regras de contratos de trabalho doméstico. A proposta, a emenda constitucional, ficou popularmente conhecida como PEC das Domésticas. Confira detalhes sobre as principais mudanças na matéria de Ícaro Leal. Dona Fátima é empregada doméstica há mais de 20 anos. Ela começou a trabalhar em uma época em que o empregado doméstico praticamente não tinha direitos trabalhistas. Quando eu estudava, já trabalhei em casa de família, uns 15 anos, eu era registrada, mas não tinha todos esses direitos. Eu não tinha férias, não tinha 13º, né? Não tinha nada disso, mas era registrada. Mas Dona Fátima conta que essa ainda não é a realidade de todas, como, por exemplo, a sua própria irmã. Tenho na minha família mesmo irmãs que trabalham assim, que não têm esses benefícios, né? E que tem que trabalhar mesmo e não tem uma garantia de uma aposentadoria, não tem a garantia de nada, né? Então, trabalha porque realmente precisa, né? Entretanto, nos últimos 2 anos, os empregados domésticos tiveram conquistas importantes na profissão. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff assinou uma lei que prevê multa para quem não assinar carteira do trabalhador doméstico. Ela igualou os direitos dos empregados domésticos aos demais empregados. Então, acontece o seguinte, todo empregador tem um prazo de 48 horas para registrar, para fazer o registro da carteira dos seus empregados. Agora, outro passo foi dado. 2 anos após a promulgação da proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC dos Domésticos, foi totalmente regulamentada. Até abril de 2013, 7 direitos trabalhistas ainda precisavam dessa regulamentação. Se houver demissão sem justa causa, o empregador pagará a multa e, para isso, deverá depositar um valor correspondente a 3,2% da remuneração do empregado. O trabalhador receberá esse valor na rescisão. Em relação ao empregado, ela é benéfica, ela é favorável, né? Ela vem aí a somar direitos. Só que em relação ao empregador, ela acaba sendo um tanto quanto desigual em relação aos empregadores do setor industriário, do setor empresarial, porque não existe essa previsão de prévio recolhimento. Essa sanção trabalhista, no caso, ela ocorre após o desligamento, após a efetiva rescisão do contrato de trabalho, verificada aí a justa causa ou não. A contribuição patronal para o INSS foi definida em 8%, e a alíquota do FGTS também terá o mesmo valor de porcentagem. Esses percentuais estabelecidos em projeto de lei, aliás, eles se adequam à realidade do serviço doméstico. Então, ele não pode, em princípio, ser igual ao empregado da indústria, do setor empresarial, porque é uma relação mais peculiar. Então, a lei, inicialmente, ela mantinha esses percentuais iguais. No entanto, após o trâmite de votação, foi ajustado num patamar inferior justamente para adequar a realidade do empregado doméstico e também do empregador doméstico. Também foram regulamentados salário família, adicional noturno, auxílio creche, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho. Muitos desses direitos hoje eles já são reconhecidos pelos empregadores, né, no trabalho doméstico, porém de uma maneira informal, caracterizando aquilo que a gente chama de favor, de alguma coisa que não seria direito do empregado, uma coisa vaga, uma relação de dependência. Com esse reconhecimento legal, isso passa a ser um direito. Então, o empregado doméstico ele não fica mais à mercê do empregador. Isso confere a ele uma segurança jurídica maior durante o contrato de trabalho. A regulamentação foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 2 de junho de 2015.
As regras da PEC dos domésticos passarão a valer 120 dias após esta data. É uma alteração legislativa muito positiva, bem intencionada, porque visa reconhecer direitos, né, de trabalhadores, direitos que são de primeira grandeza. No entanto, na nossa realidade cultural, a gente tem que verificar a aceitabilidade dessa medida, porque embora exista a previsão legal, justamente essa obrigação legal pode vir a desestimular a formalização e até mesmo a contratação desses empregados. No próximo bloco você confere. Câmara concede título cidadão jacariense a Gilmar de Oliveira, personagem histórico da cidade. O MJ volta já.